Uma das coisas mais bonitas da literatura é você perceber o quanto ela vai se adaptando ao longo dos anos. A literatura de cura é um estilo narrativo que ficou muito famoso de uns anos para cá. Ela nasce com a popularização da literatura asiática, principalmente de dois países, do Japão e da Coreia do Sul. E é bem compreensível que a literatura de cura tenha nascido nesses dois países, assim, principalmente pela pressão absurda que essas pessoas dessa sociedade passam. As expectativas sociais são muito pesadas, principalmente porque a literatura de cura vai falar muito sobre problemas mentais. Ela é uma literatura que vai ter vários personagens passando por dificuldades. Por exemplo, nessa literatura a gente vai ter muito sobre ansiedade, depressão, crises de pânico mesmo, e muito sobre pressão social, muito você sentir que você não faz parte daquele todo do que está acontecendo, sabe? Você precisa fazer isso, você precisa estudar, depois você precisa conseguir um bom emprego, e depois de você conseguir um bom emprego, você que é uma mulher, você precisa se casar, depois de se casar, você obviamente vai ter que sair do trabalho que você tanto lutou, é óbvio, né? Então, a literatura de cura, ela vai falar muito sobre tudo isso e muito mais. Então, hoje eu quero falar especificamente sobre, obviamente, literatura de cura, o vídeo todo é sobre isso, mas também eu quero falar sobre um top 5 livrinhos que eu quero dar de indicação para vocês. Na verdade, eu fiz um top 5 dos livros de literatura de cura que eu li e que, assim, eu indico todos os 5 para você ler. Mas, particularmente, eu tenho, assim, do favorito número 5 ao favorito número um, porque todos realmente foram livros que eu gostei muito. Mas o que especificamente faz a literatura de cura ser a literatura de cura? Como eu disse pra vocês, a gente sempre vai ter um personagem que vai estar ali em um momento da vida refletindo muito sobre o seu passado, e também sobre o seu futuro. Então, são muitos personagens que realmente que estão no ponto da vida que, nossa, gente, eles estão muito cansados realmente de muita coisa que eles passaram, de muitas expectativas, de muitas decepções, e eles vão ter que realmente você, né, vai ler junto com você vai ler e você vai acompanhar durante aquela narrativa o desenvolvimento e essa compreensão desses personagens, sabe? E o que eu gosto muito, e eu entendo muito completamente essa ideia de que a literatura de cura especificamente se tornou muito popular de uns anos para cá, é porque a gente fala muito sobre todas essas problemáticas de você se sentir excluído nessa sociedade que te oprime tanto, sabe? Que tem expectativas altíssimas sobre você e que às vezes você não tá legal e você precisa parar e cuidar de si, porque você chegou no seu limite, sabe? E eu acho muito legal ter uma literatura específica, né? Porque os livros, a literatura como um todo, a gente sempre vai falar sobre o fato da gente existir. A literatura fala muito sobre a morte, então a vida e a morte são temáticas muito essenciais da literatura como um todo, tanto da literatura oriental como da literatura ocidental. São temáticas que abrangem a literatura como um todo, mais especificamente a literatura de cura, eu consigo ver que muitas das pautas que estão nesses livros é justamente sobre essa ansiedade que a gente passa na nossa sociedade atual. Então é muito legal ver vários autores desses países, como Coreia do Sul e Japão, falando sobre isso, sabe? Abordando sobre isso, porque hoje a gente conversa muito sobre saúde mental, mas no Japão e na Coreia do Sul são tabus, você não conversa sobre isso com as pessoas próximas da sua vida. Você não vai ao psicólogo, sabe? Porque se você for psicólogo, você vai ser é, classificado como louco e que não pode viver em sociedade, e que não tá tudo bem com você e como você não tá bem. Entende? Não existe essa conversa, não existe muito essa pauta. É um tabu. É um tabu. Acho que eu não posso explicar mais além disso, de falar que falar sobre saúde mental é um tabu. Se na nossa sociedade brasileira é um tabu, de certa maneira, a gente tem uma certa liberdade para conversar sobre isso, como eu estou conversando com vocês agora. Mas é legal ver e acompanhar nesses livros, nesses 5 livros especificamente, como a literatura asiática está tentando realmente conversar sobre isso. E eu acho isso muito legal. Como uma pessoa que é diagnosticada com depressão e ansiedade há anos, que faz tratamento psiquiátrico e psicológico,
muito legal você ler realmente e você perceber que muitas das suas dores correspondem às dores de muitas outras pessoas, como, por exemplo, desses autores, dos seus personagens e das outras pessoas que vão também se identificar aqui nesse livro. Então vamos para o nosso top 5. Em quinto lugar, eu vou colocar o último livro de literatura de cura que eu li, que foi A Inconveniente Loja de Conveniência, que eu quero muito ler o segundo volume. Eu li o primeiro, eu fiz bastante marcações, e aqui nesse livro a gente vai ter um personagem que é um morador de rua. Esse morador de rua vai ajudar uma senhora, e essa senhora, ela é dona dessa loja de conveniência. E aí, ele ter ajudado ela e por ela perceber que ele tem uma certa, não é inocência, mas uma certa, esse ar de justiça por ter ajudado ela com a bolsinha dela que ela perdeu, e por ter se sacrificado numa certa situação ali para ajudar ela, sabe? Então, ela pede para que todos os dias ele vá em um determinado horário para poder receber uma refeição. E aí vai existir um momento no qual ela vai perguntar: você não quer trabalhar aqui na nossa loja, na minha loja de conveniência? Porque o turno da noite é o mais difícil e muitas pessoas não querem trabalhar nesse horário. E ele topa. E aí a gente a gente não conhece a vida dele antes disso, sabe? Antes dele ser um morador de rua. O que aconteceu com ele, o que a gente sabe é que ele também ele teve problemas com alcoolismo. Então a gente vai conhecer ele, a gente vai conhecer uma outra jovem que também trabalha aqui, que vai ajudar ele. Enfim, eu gostei muito desse livro, fica em quinto lugar e eu tô muito ansiosa para ler a parte 2. Em quarto lugar, eu vou colocar um livro que eu achei muito interessante, que é chamado Se os Gatos Desaparecessem do Mundo, do autor japonês chamado Genki Kawamura. Esse livro aqui, gente, ele tem um diferencial que nem outros livros que eu vou mostrar pra vocês tem, que é um certo senso de humor. Não um certo senso de humor, ele tem um senso de humor que é muito diferente dos outros livros, tanto de literatura de cura como de literatura mesmo, sabe? Porque ele vai falar de uma temática séria. O nosso personagem principal, ele vai pro hospital, vai fazer um exame e ele descobre que ele tá doente. E a única pessoa, quando ele volta pra casa, o único ser que está esperando ele é um gato. É o gato dele, que na verdade era o gato da mãe dele e que agora é dele. Então, ele vai ter um certo senso de humor para lidar com essa situação. E vai aparecer uma entidade que a gente vai chamar de demônio aqui, tá? O tipo, o diabo vai aparecer na frente dele e vai falar assim: olha, para cada dia que você tiver a mais, você tem que fazer uma coisa desaparecer no mundo. E vai chegar um momento no qual ele vai perguntar: e se os gatos desaparecessem do mundo? É um livro muito interessante, muito legal. Os livros asiáticos, eles possuem uma reflexão sobre a vida, sobre uma questão existencial mesmo. E também vai ter um outro assunto que eu gosto muito de ler nos livros, na literatura como um todo, mas é essa questão do parentesco, sabe? Ele vai conversar muito sobre essa relação com a mãe, com o pai, e particularmente falando, é um assunto que eu gosto muito, muito mesmo de ler. E, enfim, leia Os Seus Gatos Desaparecidos do Mundo, Se os Gatos Desaparecessem do Mundo, é um livro muito bom. Em terceiro lugar, eu vou ter que colocar A Lanterna das Memórias Perdidas, dessa autora japonesa chamada Sanaka Hiragi. Nesse livro aqui, que tem um marcador muito bonitinho, que é esse aqui, a gente vai conhecer a vida de 4 personagens. Nesse estúdio fotográfico, que é um estúdio fotográfico como se fosse, não como se fosse, tipo assim, é o além, sabe? Essas pessoas vão precisar escolher uma fotografia de cada ano da vida delas e a gente vai conhecer a história de 4 personagens diferentes. Então não tem como eles voltarem no tempo e mudarem e tomarem outras decisões e sabendo agora o que vai acontecer no futuro e falar assim: ah, eu não vou escolher tal coisa, eu vou escolher outra coisa. Não, eles não vão poder mudar. Mas aí a gente vai olhar para o passado, eles vão olhar para o passado junto com a gente, sobre as escolhas, sobre a vida, e vão fazer muitas reflexões também muito interessantes. E a última história para mim foi devastadora. E, enfim, é um livro curtinho e eu gostei muito, 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 muito mesmo desse livro. Muito. Em segundo lugar, eu escolho Meus Dias na Livraria Morisaki, desse autor japonês chamado Satoshi Yagisawa. Esse livro aqui, gente, é um livro que a minha amiga Jamile não gosta tanto, mas eu gosto muito desse livro e eu vou explicar por quê. Aqui nesse livro a gente vai conhecer uma personagem, o nome dela é Takako. Ela tem 25 anos e ela levava uma vida muito tranquila, sabe? Ela tinha um relacionamento e ela veio do interior pro centro e aquilo, né? Tipo, ela foi ensinada que ela deveria estudar, que ela deveria arranjar um bom trabalho, que ela iria casar, que ela iria ter filhos e todas essas expectativas.
E aí ela arranja um namorado, e aí o namorado dela, eles estão jantando, e aí ele fala assim pra ela, olha, eu vou casar. E ela fala, tipo, você vai casar? Como assim você vai casar? Você tá me pedindo em casamento ou você tá me dizendo que você vai casar? E ele fala, eu tô te dizendo que eu vou casar com a fulana do andar de cima, que trabalha numa outra função. Mas assim, se você quiser, a gente continua se vendo que tá tudo certo. Sim. E aí ela tem a vida dela, nesse ponto, as expectativas que ela tinha na vida dela são completamente destruídas. Então, ela meio que vai ter, bem ou não, ela vai ter um momento de realmente se reerguer. E aí, quem ajuda, quem salva ela nesse momento é um tio dela bastante distante, que tinha uma certa proximidade quando ela era mais jovem, e que tem um sebo. Eles não traduziram aqui como um sebo, mas eles traduziram como uma livraria, mas é um sebo, tá bom? E aí esse sebo, ele fica numa praça, uma rua, na verdade, cheia de sebos lá do Japão, que eu não fazia ideia. E aí, a nossa personagem, a Takako, ela é uma pessoa que não tem um hábito da leitura. Então, eu gosto muito desse livro justamente por isso. A nossa personagem principal, ela vai aprender a ter o hábito da leitura. Tipo assim, ela vai perceber que a literatura pode ser uma coisa maravilhosa e que pode sim ajudar ela a ser uma porta para conhecer muitas outras histórias e muitas outras reflexões que ela não teria sozinha, digamos assim, sabe? Mas é muito bonito. Eu acho muito bonito quando eu vejo, tipo assim, na literatura, ou até mesmo na vida real, uma pessoa que não tem o hábito da leitura e adquirindo esse hábito da leitura, e quando você vê a pessoa tá lendo e tendo essa relação tão bonita com os livros, sabe? Então foi uma coisa que me encantou demais nesse livro e eu gostei muito de ter lido e é um livro que eu lembro com muito, muito, muito carinho. Então, meus dias na livraria Morisaki. Em primeiríssimo lugar, eu vou escolher um que eu tive um pego muito emocional muito grande, porque foi no momento da minha vida que eu precisava muito de um livro de literatura de cura. E eu estou falando de Bem-vindos à Livraria Ryunandong, dessa autora sul-coreana chamada Bom Boran. Essa autora, gente, ela é formada em ciência da computação e ela trabalhou como engenheira de software na LG Electronics, mas o sonho da vida dela era abrir uma livraria. E a nossa personagem principal vai fazer o quê? Abrir uma livraria. O nome da nossa personagem principal é a Yeonju. Então, a Yeonju, ela abre essa livraria em um determinado bairro um pouquinho mais afastado, assim, sabe? E a gente não sabe nada também do passado dela. A gente só sabe que essa livraria, de repente, surgiu lá e é isso, sabe? Poucos a gente vai conhecendo a Yeonju. Aos poucos a gente também vai conhecendo o barista daqui, é barista que chama quando a pessoa faz só o café. Enfim, ela vai empregar um rapaz que faz o café da cafeteria, da livraria, né? E esse próximo personagem também é muito importante, porque ele é um jovem que ele não sabe muito bem o que fazer da vida dele. Ele, obviamente, de novo, ele é do interior, ele vai para o centro e foi nos estudos que a mãe dele sempre falou que era para ele apostar, que ele iria conseguir um bom emprego. E ele se esforçou pra caramba, ele estudou, ele foi pra universidade, ele fez as entrevistas e ele viu todo mundo conseguir um emprego e ele não conseguiu um emprego. E é isso, tipo assim, o que ele vai fazer da vida dele, se tudo que ele acreditava, se ele fez todas as coisas certas, sabe? Ele seguiu todos os passos certos e mesmo assim ele não conseguiu. E aí ele fica com aquele sentimento de falha, dele não ter conseguido, dele não. Sabe aquelas expectativas que a mãe tinha sobre ele, essas expectativas que a sociedade tem sobre ele não conseguiu retribuir, sabe? E ele meio que. Meio não, ele é uma pessoa que, por causa de tudo isso, ele meio que nunca teve uma oportunidade de se conhecer. Então, ele não se conhece, ele não sabe o que ele gosta, ele aprende. Que ele aprende a gostar de grão de café. Ele aprende a gostar de fazer café. Essa arte de você fazer, moer o grão, você colocar água quente, você esperar. Como é que chama, gente? Você esperar, sabe? Coar. Você esperar coar o café. E aí, toda essa movimentação para ele é como se fosse uma terapia, sabe? Então, ele vai se conhecendo e a própria Yeonju também vai se conhecendo. E a gente vai conhecendo os dois personagens e outros personagens. E uma coisa que é muito legal também no livro de literatura de cura, e que quando você tem uma autora
É muito comum que ela vá conversar muito sobre o papel feminino na sociedade asiática, na sociedade sul-coreana e na sociedade japonesa. Então, ela vai realmente expor uma situação na qual aquela pessoa está no limite porque as expectativas sobre ela são essas. A nossa personagem aqui, Yeonju, ela vai passar por isso. E também foi muito interessante nesses últimos dias que eu li que a inconveniente loja de conveniência a gente vai ter um viés, não um viés, mas um ponto de vista das expectativas sobre um homem. Como o machismo, gente, o machismo não afeta apenas as mulheres. O machismo também afeta os homens. Obviamente que as mulheres em demasia, né, gente, por favor. Mas também afeta os homens. E é muito legal você ver essa pauta sendo debatida. Porque um dos nossos personagens aqui, gente, é uma pessoa que justamente vai tomar certas decisões porque a sociedade diz, você é o provedor. E tem duas pessoas, sua esposa que não trabalha, porque, né, ela é uma dona de casa, porque todo mundo diz que se você estudou, você trabalhou, você casou, não importa se você se esforçou tanto em ler, não importa se você se esforçou tanto estudando e trabalhando, você vai se tornar uma dona de casa. E aí vai ter a filha e ele vai tomar certas decisões porque ele é o provedor daquilo tudo. Então a gente consegue ver como o machismo também vai afetar, é uma pressão absurda e como vai afetar a vida e as escolhas desse personagem específico aqui. Então eu achei muito interessante isso, gente. E aqui, em Bem-vindos à Livraria Rio Dum, a gente também vai conseguir perceber tudo isso, sabe? Essa ansiedade, essa tristeza absurda. Eu sinto que a personagem principal passou por um momento de depressão, sim. Até mesmo ela precisou de muita coragem de ter abandonado o que ela teve que abandonar, que a gente não sabe, né? Eu sei, né? Porque eu li, mas assim, você que não leu e não sabe, você não sabe que ela abandonou o esforço que ela colocou nisso tudo para poder realizar o sonho dela, sabe? Então é um livro que eu precisava muito e é muito bonito o amor que a Yeonju tem pelos livros, pela literatura, pela livraria. E é um outro fator que você vai se apaixonar com certeza quando você lê Bem-vindos à Livraria Ryunam. Então é isso, gente. Esses foram meus top 5. Meu top 5. Esse é o meu top 5 livros de literatura de cura que eu li. Todos eles eu recomendo muito para você ler. E assim, gente, um dos livros que eu recomendo muito para você começar, talvez seja esse aqui, A Lanterna das Memórias Perdidas e Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. São livros que são ótimos para você começar a ler literatura de cura. Mas assim, se você gostou de mais uma outra história específica, olha, fica em frente, porque esses 5 livros são realmente muito bons. E é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum deles, se você já leu literatura de cura, se você tem um certo receio, e tá tudo bem também. Eu acho que é válido a gente conversar e debater de uma maneira muito educada, sobre literatura. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo. Tchau!